As pirâmides do Egito, imponentes e enigmáticas, desafiam a lógica e a ciência, pairando como monumentos atemporais de uma civilização antiga que parece ter alcançado conhecimentos além do que a história convencional consegue explicar. Sob o sol escaldante do deserto, elas se erguem há mais de 4.000 anos, guardando segredos que provocam perguntas inquietantes. Como foram construídas com tamanha precisão em uma época tão remota? Quem eram os verdadeiros responsáveis por sua criação? E mais intrigante ainda, qual era o real propósito dessas estruturas colossais? Sob a luz das estrelas, essas perguntas ecoam, atraindo tanto acadêmicos quanto teóricos alternativos, que encontram nas pirâmides não apenas um feito humano, mas um possível elo com inteligências de outros mundos. A Grande Pirâmide de Gizé, a maior e mais impressionante entre elas, não é apenas um símbolo do Antigo Egito, mas também uma obra-prima que transcende as limitações de seu tempo. Sua construção, com blocos de pedra que pesam dezenas de toneladas, transportados de pedreiras distantes e encaixados com precisão quase cirúrgica, desafia as explicações convencionais. Além disso, seu alinhamento perfeito com os pontos cardeais e a correspondência de sua disposição com o cinturão de Órion sugerem um conhecimento avançado de astronomia e geometria, muito além do que se acredita ser possível para uma civilização da Idade do Bronze. Os arqueólogos convencionais atribuem esses feitos à engenhosidade e organização do povo egípcio. Mas para os teóricos do paranormal, as pirâmides são muito mais do que túmulos gloriosos para os faraós. Elas são vistas como um possível legado de seres extraterrestres que teriam visitado a Terra em tempos antigos, compartilhando seus conhecimentos avançados com os egípcios. Essa ideia não é nova. Muitos textos históricos e tradições orais mencionam deuses que desceram dos céus, trazendo consigo sabedoria e poder. Para alguns, essas descrições são metáforas para visitantes de outros planetas, e as pirâmides seriam uma evidência tangível desse contato. O mistério se aprofunda quando examinamos os aspectos matemáticos das pirâmides. A relação entre a altura da Grande Pirâmide e o perímetro de sua base reflete com precisão o valor de π, um conceito matemático que, segundo a história oficial, só foi desenvolvido séculos depois. Além disso, se multiplicarmos a altura da pirâmide por um determinado fator, obtemos um número muito próximo à circunferência da Terra. Seriam essas coincidências, ou indícios de um conhecimento global e astronômico que os egípcios antigos não poderiam ter adquirido sozinhos? Para os defensores da teoria dos antigos astronautas, esses números são uma mensagem codificada, deixada por uma civilização avançada para futuras gerações. Outra questão intrigante é o formato das pirâmides. Apontando para o céu, elas parecem ser uma ponte entre o terreno e o celestial, uma espécie de portal para o cosmos. Alguns pesquisadores sugerem que as pirâmides poderiam ter funcionado como antenas gigantes, captando e transmitindo energia cósmica, ou como dispositivos de comunicação com seres de outros mundos. Essa ideia é reforçada por experimentos que mostram que a Grande Pirâmide possui propriedades eletromagnéticas únicas, capazes de concentrar energia em sua câmara central. Para os céticos, esses fenômenos são coincidências naturais. Para os teóricos, são indícios de um propósito tecnológico. Além disso, há o misterioso desaparecimento de registros sobre a construção das pirâmides. Apesar de os egípcios antigos terem documentado muitos aspectos de sua vida cotidiana, não existem textos detalhando como as pirâmides foram construídas. Essa ausência de informações alimenta ainda mais as especulações. Se as pirâmides foram realmente construídas com a ajuda de tecnologia extraterrestre, seria possível que esse conhecimento tenha sido intencionalmente suprimido ou perdido. Outro aspecto que desperta curiosidade são as inscrições e hieróglifos encontrados em várias estruturas egípcias. Alguns entusiastas afirmam que certos símbolos se assemelham a discos voadores ou seres humanoides com trajes que lembram roupas espaciais. Embora a maioria dos arqueólogos interprete essas imagens como representações estilizadas dos deuses egípcios, para os teóricos, elas são evidências de encontros com visitantes interplanetários. Ainda hoje, o mistério das pirâmides continua a atrair avistamentos de OVNIs. Muitos relatos modernos falam de luzes misteriosas e objetos não identificados sobrevoando as pirâmides, sugerindo que esses monumentos ainda têm importância para civilizações além da Terra.
Alguns acreditam que as pirâmides são pontos de energia que atraem essas presenças, enquanto outros especulam que os extraterrestres estão monitorando o legado que deixaram para a humanidade. Por outro lado, as pirâmides também têm um impacto profundo na espiritualidade e no simbolismo humano. Muitas culturas ao redor do mundo acreditam que elas possuem um significado sagrado, uma conexão entre a terra e o divino. Alguns teóricos até sugerem que as pirâmides não são únicas ao Egito, mas parte de um padrão global. Estruturas semelhantes podem ser encontradas na América Central, no Sudeste Asiático e em outras partes do mundo, todas compartilhando características arquitetônicas e simbólicas. Seria isso um acaso? Ou evidência de uma conexão global mediada por uma civilização avançada que atravessou continentes? À medida que a tecnologia moderna avança, novas descobertas continuam a alimentar o mistério. Escaneamentos recentes usando tecnologia de raios cósmicos revelaram a existência de câmaras ocultas dentro da Grande Pirâmide, cujo propósito permanece desconhecido. Alguns acreditam que essas câmaras poderiam conter artefatos de imenso valor histórico ou tecnológico, ou até mesmo pistas sobre o envolvimento extraterrestre. Enquanto isso, as perguntas permanecem. Seriam as pirâmides o resultado exclusivo do esforço humano, ou um presente de civilizações que vieram das estrelas? E se realmente houveram visitantes alienígenas, qual seria o motivo de sua partida? Estaríamos prontos para compreender a verdadeira história por trás dessas estruturas? Ou os segredos das pirâmides permanecerão além do nosso alcance? As pirâmides do Egito continuam a inspirar, deslumbrar e intrigar. Monumentos do passado e portais para o desconhecido, elas desafiam nossa compreensão da história e de nós mesmos. Sob o céu estrelado do deserto, essas gigantes silenciosas permanecem, guardiãs eternas de um mistério que talvez nunca seja completamente desvendado.